Você sabe como o território brasileiro foi formado? Se não sabe, vem comigo, pessoal, que eu te ensino. Pessoal, eu sou o professor Cormando Trindade, professor de Geografia de Tapes, e estou passando por aqui para deixar mais uma aula de Geografia para vocês, aqui no nosso canal. E o tema da aula de hoje é a formação do território brasileiro. Bom, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre o território brasileiro, né? O Brasil ele é considerado um país continental, né, por causa que ele ocupa uma parcela enorme da América do Sul, né? Afinal, o Brasil é o quinto maior país do mundo, né, em extensão territorial. Isso é uma classificação bem relevante, né? E a nossa população ela está dividida de maneira irregular, né? Pois boa parte da população brasileira vive na região litorânea, né, no litoral do Brasil, aquela faixa de terra que tem contato com o oceano, né, que ocupa pelo menos uma parcela de todas as regiões do Brasil, com exceção da região centro-oeste, que é a única que não é banhada propriamente dita pelo oceano. Até o século XV, começo do século XVI, toda a área que nós tínhamos destinadas ao nosso território, ela era a área estabelecida pelo Tratado de Tordesilhas. Ou seja, o território reconhecido do Brasil era o território que, de acordo com o Tratado de Tordesilhas, ele era dividido entre os colonizadores europeus, né, entre portugueses e espanhóis. Essa ocupação que nós tivemos no litoral é uma herança dos tempos de colonização, ou seja, do tempo em que os colonizadores europeus chegaram ao Brasil. Chegamos então ao século XVI, né, pessoal? No século XVI, a ocupação do Brasil ainda se dava no litoral. E nesta época, a principal atividade econômica que nós tínhamos era o cultivo da cana para produzir o açúcar, que era um produto muito apreciado na Europa, né? Ou seja, toda a nossa produção de açúcar, né, ou a grande parte dela, a maior parte dela, era destinada para a exportação. Neste período, as grandes propriedades rurais ocupavam uma extensão de terra muito grande, né? E também utilizavam muito a mão de obra escrava. E o crescimento da exportação fez com que as primeiras cidades portuárias se tornassem então os primeiros centros urbanos no litoral brasileiro. Agora vamos falar um pouquinho sobre o século XVII e XVIII, um período que a gente chama de aurífero, que é um período que fomos marcados então pela produção pastoril, adentrando a região oeste do Brasil, né? A descoberta de jazidas de ouro e diamantes na região centro-oeste, né? Ali nos estados de Goiás, Minas Gerais e Mato Grosso. E também foi nesse período dos séculos 17 e 18 que várias cidades acabaram surgindo, né, pessoal? E para concluirmos aí a formação territorial do nosso país, vamos falar um pouquinho sobre o século 19, onde nós tivemos uma atividade econômica surgindo com muita força e com uma influência bastante significativa para o surgimento de novas cidades, que foi a produção do café. A produção cafeeira ela surgiu principalmente nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo, e teve uma contribuição muito significativa para o surgimento de novas cidades. Então, pessoal, vocês podem ter uma ideia de que a formação territorial do nosso país, né, o Brasil, sempre teve relação com a ocupação populacional. Ou seja, à medida que o país foi se formando, a população foi ocupando novas parcelas do território. E não foi apenas os índices demográficos. Nós também temos que falar, quando falamos em formação territorial, em economia, pois as atividades econômicas também tiveram uma influência bastante significativa na formação territorial, pois
um dos critérios que as pessoas procuravam quando faziam essas migrações era uma melhor qualidade de vida, ou seja, um trabalho melhor. Então tá, pessoal, a pesquisa da aula de hoje foi feita no site do Brasil Escola. O link para a matéria na íntegra estará embaixo na descrição do vídeo se vocês quiserem dar uma conferida. Obrigado a todos que passaram por aqui, sigam as minhas redes sociais na descrição desse vídeo e eu vejo vocês em uma próxima oportunidade. Até a próxima!